Olha só, isso que você vai ver aqui agora é uma micro VM, uma micro máquina virtual. E ela funciona de forma muito semelhante ao que a gente vê com containers. Você vê que ela sobe super rápido e da forma que eu configurei ali, eu caio no shell dela ali. Mas a diferença que a gente tem aqui para um container normal é que ela tem uma barreira a mais de segurança, porque ela tem o sistema operacional só dela. Ela não compartilha o kernel do host. E isso permite que você faça coisas como ter um Docker completo dentro da própria micro VM. Isso é o Docker SBX, porém, como eu ia começar a digitar ali, ele não precisa que o Docker esteja instalado no host. Mas a gente vai falar disso aqui. A pergunta que eu quero te responder com esse vídeo aqui é: quando eu devo utilizar uma micro VM? Quando eu devo utilizar um container? E também te mostrar como que esse SBX, né, funciona na prática. Então, vamos dar uma olhada nisso juntos. Vamos olhar como é que funciona isso aqui em um nível um pouco mais alto, porque assim eu já te passo todas as informações assim importantes do vídeo, e se você quiser sair depois aí, você já sai com todas as informações. Mentira, não sai do vídeo não. Inclusive já curte e comenta aí para ajudar a gente a manter o canal. Eu tenho um host e quando eu subo um container Docker nesse host, esse container vai usar o kernel do próprio host. Então ele vai compartilhar o kernel. Esse kernel aqui que eu tô mostrando, até coloquei aqui que ele é Linux, porque no macOS e no Windows, esse kernel também é Linux. Isso significa que no macOS, quando eu subo um container Docker, eu estou subindo esse container dentro de uma VM da própria Docker, e aí esse kernel que está sendo compartilhado ali é dessa VM. O único que funciona com containers da forma que deve ser é o Linux. É por isso que eu preciso dessas VMs nos outros sistemas operacionais. Como eu estou falando VM, eu estou falando de máquina virtual. Então uma máquina virtual é basicamente isso aqui. Eu uso isso aqui até hoje, que é simular que eu tenho um computadorzinho dentro do meu próprio sistema operacional, e você vê que essa VM, por ela simular um computador inteiro, ela demora muito mais para subir do que a gente viu com a micro VM anteriormente. Então, VM é uma máquina virtual, que é isso aqui que você está vendo, e micro VM foi aquilo que a gente viu, é a mesma máquina virtual, mas tirando meio mundo de coisa que eu nem vou utilizar. E aí o problema dos containers aqui é que se acontecer alguma coisa com algum container, suponha que ele tenha privilégios e tenha alguma coisa maliciosa dentro dele, essa coisa maliciosa pode sair direto para dentro do host ali. No caso do macOS e do Windows é um pouquinho diferente, mas se você tiver num servidor, num cluster qualquer, esse container vai vazar direto para o host. E isso é um problema quando a gente está falando de agentes de IA. A IA, em geral, é uma ferramenta super poderosa. Se ela te ajuda com coisas boas, ela também pode executar coisas muito ruins dentro do seu sistema. Eu não tô nem falando que a IA em si é ruim, a IA só executa tarefas, só segue ordens. Eu tô falando que o humano que usa a IA pode tentar induzir ela a fazer alguma coisa e que não vai ser muito boa para o seu sistema operacional, e aí dentro daquele container ali, essa coisa pode vazar para fora, para outros containers ou até direto para o host mesmo. Agora, na parte de micro VMs, eu vou ter a mesma coisa que eu tenho ali, vários kernels para cada uma das micro VMs, e é praticamente, eu não vou falar impossível porque eu não sei, mas seria praticamente impossível sair de dentro da micro VM e atingir alguma coisa por fora aqui, porque você tem uma barreira ali no próprio kernel da micro VM, então você não vai sair para fora deste kernel. E aí você pode imaginar, né, que isso aqui é muito mais pesado do que você subir um container. Se eu já tenho o kernel, os processos já estão rodando, já está tudo funcionando ali, eu só preciso pedir um espaço para o kernel, é muito mais rápido fazer isso aqui e consome muito menos recurso do que se eu tenho um kernel, agora eu preciso alocar memória, alocar, sei lá, espaço, alocar várias coisas para subir um novo kernel e subir uma nova micro VM. Então esse seria um dos problemas da micro VM. Ela é bem mais pesada, mas ela é bem mais segura também. Quando que eu vou utilizar um container e quando que eu vou utilizar uma micro VM? Eu fiz uma lista totalmente arbitrária e essas são as coisas que eu decidi ou permitir ou não permitir com base no ambiente que eu estou executando. Então, se for o meu computador local, eu não vou permitir que o agente faça nada disso aqui sozinho, sem que eu esteja observando. Essas partes que eu coloquei o exclamação são partes que
eu permito, mas que são perigosas. Por exemplo, eu permiti que um agente rodando no meu próprio computador tenha o modo YOLO ativo. Pode ser que nunca aconteça nada, porém, no dia que der o problema, é uma vez só, talvez, dependendo de qual for o problema, pode ser só uma vez. Se eu estiver utilizando uma micro VM, eu colocaria tudo isso aqui sem problema nenhum. Essa parte de energia e de internet aqui é a mesma ideia em todos os locais. Se eu perder a energia em casa, eu não vou ter acesso à internet, e se eu não tiver acesso a nenhuma dessas duas coisas aqui, eu não consigo trabalhar neste projeto. E essa parte aqui dos containers é muito similar ao que eu tenho no meu computador local, por conta do que a gente viu anteriormente aqui, né? Nesse caso aqui, eu dar o YOLO lá pro agente, eu tenho que dar, por exemplo, eu rodo um projeto aqui, que é esse projeto de notícias, que eu publico as notícias para vocês. Uma parte desse projeto tá aqui nesse computador, mas outra parte tá num VPS. Na verdade, não tá utilizando nem container e nem micro VM, mas eu já chego nesse ponto com você. Mas lá dentro do container, ele não tem root, ele não instala nada, ele não consegue instalar nada, ele não faz build de nada e ele não compila nada também. Então, em resumo de micro VM e de container, eu usaria a micro VM se o meu agente precisar dessas coisas todas aqui. Já no container, eu não permitiria que ele fizesse isso aqui. Um problema que eu tive aqui foi essa parte de energia aqui embaixo. E isso aqui eu tentei mover até para um servidor local também, que eu tenho um servidorzinho aqui com um Fedora Asahi, que é um outro Mac ali, eu já falei dele aqui no canal, mas esse servidorzinho funcionou muito bem para fazer isso aqui, da mesma forma que micro VMs ali. O problema desse servidorzinho foi o mesmo que eu tive aqui com energia e internet. Por que eu tô falando de energia e internet? Porque isso aqui é sincronizado lá com o meu VPS, né? Só que quando eu não tenho internet, eu não consigo fazer nem essa sincronização. E aí lá eles têm instruções para que, se não tiver um briefing daquele dia, para eles mesmos gerarem as notícias, e aí eles têm acesso aos sources lá também das notícias. Essas notícias que eu mando para você todo dia em todas as redes sociais que eu tenho acesso, elas vêm disso aqui que eu te mostrei aqui agora, né? O source oficial é isso aqui, mas quem publica essas notícias são 7 agentes, então eu tenho um orquestrador mais 6 agentes. O meu objetivo final com isso aqui é conseguir fazer 365 posts, um ano completo, sem pular nenhum dia e sem eu ter que ficar mexendo. Então, até agora, eu já devo ter mais de um mês que eu tô fazendo isso aqui sem ter que pôr a mão em nada. Eu não tô mexendo em nada, eu só vou lá e aprovo. Como eu falei, isso aqui é muito específico meu mesmo, mas se você tiver um tipo de problema assim, ou se você precisar ficar com o seu computador desligado em alguns momentos, tipo, eu não quero deixar o meu computador ligado o tempo inteiro para o meu serviço ficar rodando, a minha automação ficar rodando, você vai precisar também de um VPS. E aí, se você precisar de um VPS, usa o meu link, hostinger.com/Otávio Miranda, e aí você já vai cair na página de VPS da Hostinger. E aí aqui eles têm 4 planos de VPS que você pode utilizar, que é o KVM1, KVM2, KVM4 e KVM8. O meu serviço que eu estava te mostrando antes, ele funcionaria perfeitamente em um KVM1 aqui, porque como eu falei para você, eu só preciso fazer fetch de notícias, né, de vez em quando. Essas notícias eu faço fetch delas de hora em hora, mas eu não gasto quase nada de recurso do VPS, então eu poderia pegar o mínimo possível, que seria o KVM1 aqui. Agora, se você precisa de um serviço bem maior do que isso, você pode pegar até um KVM8 aqui, ó. Tem 32 GB de RAM e 8 núcleos de CPU. Qual é jogo que você vai jogar aí nesse KVM, né? Agora, se você não sabe o que você quer pegar, vai no plano mais popular, que é o KVM2, e, ao meu ver, é o melhor custo-benefício deles aqui. Clicou ali no plano que você quiser, esse cupom que eu vou deixar aqui para você, que é o Otávio Miranda, ele vai te dar um desconto em cima de qualquer desconto que tiver aqui, então mesmo que tenha alguma promoção aqui, você vai ainda receber mais desconto ainda, e você pode travar esse preço por até 24 meses, né? Porque quanto mais tempo você travar isso aqui, melhor. Porque vai por mim, eu já comentei isso várias vezes no canal, o hardware tá ficando cada vez mais caro, a IA tá consumindo todo o hardware do planeta e os data centers usam esse hardware para te prover serviços. Então, nesse caso, eu tenho certeza
absoluta que essas coisas vão subir muito de preço. Você pode escolher 12 meses ou 24 meses. Eu preferiria que você escolhesse 24 meses, mas aí vai de você, porque o desconto é bem maior. E daí é só concluir a compra ali. Você pode escolher a forma de pagamento, Pix, cartão de crédito, conforme você quiser ali. Depois que você concluir o seu pagamento, eu já tenho 1 milhão de VPS ali. Depois que você concluir o seu pagamento, é só você seguir qualquer um dos meus vídeos onde eu falo de VPS. E se eu não tiver vídeo falando disso, você pode comentar aí que eu crie. Tipo, você quer um assunto específico sobre alguma coisa de VPS, fala pra mim, porque isso me ajuda a saber o que você quer assistir aqui no canal posteriormente. Como eu falei, eu não vou concluir isso aqui, porque eu já tenho um monte de VPS ali. Agora vamos pra prática, né? Porque eu já falei demais de teoria aqui com você. Agora é a gente ver como é que isso aqui funciona na real mesmo. Então vamos lá, pessoal, vamos fazer o seguinte, a documentação do SBX, ela é super rica. Então você pode seguir essa documentação aqui, que você vai se dar muito bem. Eu só quero te dar, assim, um caminho das coisas que eu fui encontrando ao longo do tempo aqui. Tipo, eu encontrei vários repositórios, encontrei inclusive um bugzinho aqui, já abri uma issue lá com eles. Enfim, vou te dar esses caminhos, mas eu vou te dar uma visão geral. Primeiro vamos começar com a instalação, tá? No Docker, na documentação do Docker, você pode acessar lá Docker Sandboxes, Get Started, e aí a partir daqui você escolhe lá o seu próprio sistema operacional e vê quais são os requisitos que você precisa. No Windows, você precisa ter o Hypervisor habilitado e você precisa rodar esse comando aqui. Eu não testei isso no Windows. No Linux, você precisa ter o KVM, o suporte para virtualização via KVM lá, e se você tiver numa máquina virtual, eu configurei isso naquela máquina virtual que eu te mostrei lá com o Ubuntu, você precisa ativar a virtualização aninhada para isso funcionar. Mas eu só segui as recomendações que tem aqui em todos os comandos e ele funcionou perfeitamente. A única coisa que eu tive que fazer a mais foi mexer no Parallels, mas isso aí é coisa do Parallels, então não tem nada a ver. Depois eu vim aqui, copiei o comando inteiro e executei lá, ele já funcionou perfeitamente. No macOS eu testei também, só rodei brew install, isso aqui, e depois eu pedi para ele fazer login. Por falar em login, você precisa fazer login para utilizar isso aqui. Deixa eu te mostrar como é que funciona. Então, SBX login, ele vai falar isso aqui para você, ele vai te dar um código, geralmente ele abre já o navegador com essa URL aqui, ele deve ter aberto porque eu tô em outro computador aqui, ó, por SSH, mas ele abriu aqui, eu tô vendo pela tela compartilhada. Vou dar um confirmar lá, eu já tô logado no Docker via Google, então ele criou um nome de usuário aqui estranho, Luiz Otávio Miranda, mas depois que eu já loguei lá no Docker, que eu dei o confirmar ali na tela, ele me autorizou a utilizar isso aqui. Só isso que você precisa fazer, não tem que pagar nada, não tem nada além disso aqui. E aí depois que você fez o login lá, tudo certinho, a única coisa que você precisa fazer é executar o comando SBX e escolher o que você quer rodar. Você tem duas opções, você pode criar uma micro VM e aí ela não vai iniciar, ou você pode executar uma micro VM e isso vai criar uma micro VM e vai subir ela ao mesmo tempo. Então, vamos pegar um exemplo do Cloud Code aqui, ó. Se você quiser ver, pelo menos no meu shell aqui, eu só dei um SBX run tab e aí ele te mostra quais os agentes de IA já tem prontos. Se você seguir por esse caminho aqui, que é de usar o que já tem pronto, você vai penar bem menos do que eu, porque eu estava tentando criar o meu próprio agente, acabei conseguindo fazer várias coisas ali funcionarem, mas eu não consegui ver como que funciona o modo de autenticação do cloud via OAuth. E do Codex também, ele funciona aqui, mas eu não sei como é que eles fizeram. Eu acho que isso está embutido lá no binário dele mesmo. Mas se eu escolher o Cloud, ou Cursor, Codex, qualquer coisa que você quiser usar aqui, ele vai baixar aquela imagem desse site aqui, que vai estar em Docker, Sandboxes, Templates, Shell Docker. Esse site é o Docker Hub, é lógico, né? E aí todas aquelas imagens que você estava vendo ali, elas estão aqui. Você pode, inclusive, estender elas. Mas aqui no Cloud, eu vou dar um name para ele, vou fazer aquilo ali que eu fiz ali, ó, colocar Cloud A, porque eu não tenho mais nenhum, eu dei um reset no SBX, vou colocar 6 CPUs e 8 GB de RAM. Eu tenho mais comandos que eu posso executar. Eu posso executar um clone, que aí ele vai clonar o seu repositório atual, onde você está ali, para dentro da micro VM, e aí ele vai ter uma work tree separada ali. Tem isso na doc também em workflow. Se você pesquisar aqui, você vai ver como é que isso funciona. Na parte do kit, aqui era o que eu estava utilizando no começo do vídeo aqui. Eu usei esse kit para criar um novo agente, né, uma nova sandbox aqui do zero. Depois eu te mostro como que isso aqui funciona, mas
Mas eu comecei utilizando, primeiro foi template. O template é como, pra mim parece muito mais você usar uma imagem do Docker, mas o template aqui é pra você clonar uma micro VM e utilizar ela como template pra criar outra ali. É basicamente isso aqui. Agora, eu não vou usar nada disso aqui, eu vou só colocar agora um caminho aqui. Porque isso aqui é importante. Se você executar esse comando dessa forma que eu executei aqui, isso não vai dar nenhum erro, funciona, é o modo esperado de funcionamento, mas espera-se que o primeiro caminho que você colocar aqui seja o caminho principal da micro VM. Como a gente não tá pondo nada, isso fica como ponto, que seria o meu projeto aqui. Geralmente é isso que as pessoas fazem. Mas você pode passar um outro caminho. Por exemplo, eu tenho uma pasta aqui que chama Rabbit Hole, é onde eu tô jogando os workspaces, e ali eu poderia jogar esse novo diretório Cloud A. Se esse diretório não existir, ele cria pra mim, ele me avisa aqui, mas eu vou mandar ele executar, aí ele tá começando a execução. Antes, isso só acontece uma vez, tá? Mas antes de eu fazer a primeira execução, como aconteceu aqui, eu preciso selecionar a política de network aqui. Eu, particularmente, não precisava de bloquear nada, então eu comecei com Open, porque eu sei que isso aqui vai ser super chato quando você tentar acessar algum site, alguma coisa dentro da VM e ele bloquear. Mas a recomendação é que você comece com isso Balanced, isso vai bloquear a maioria dos sites desconhecidos e vai liberar os sites conhecidos, e aí os sites conhecidos, segundo a documentação, são sites de programação que a gente conhece, tipo GitHub, sei lá, talvez OpenAI e assim por diante. E você tem como também fechar tudo e você mesmo ir abrindo um a um. Mas também é bem simples você liberar coisas, porque você pode fazer isso por kit, você pode fazer isso por linha de comando e você pode fazer isso por TUI, né, que é uma interface de terminal que tem aqui. Aqui, ó, já mostra os comandos que você pode executar. Tem o SBX, isso aqui, e daí aqui eu posso permitir algum host qualquer ou eu posso bloquear algum host qualquer. E aí, como eu te falei, aquele diretório não existia. Então ele está tentando criar, eu vou dar um yes, ele vai criar aquele diretório que eu te falei, Cloud A. Isso é um negócio super interessante, porque ele vai mapear para dentro da micro VM esse caminho completo aqui, ó. E você tá vendo que esse caminho completo, ele é o caminho do meu próprio host. Então ele vai jogar isso lá dentro do Linux, vai estar /users, /Luiz Otávio, /alguma coisa. Isso eu achei super interessante. Teoricamente ele deve entrar agora já no Cloud Code normal, e conforme esperado, ele entrou nele aqui. E aí se eu der um login, eu vou utilizar a subscription. Na hora que eu abrir isso aqui, ele abriu isso no outro computador, isso aqui é uma tela compartilhada que tá de lá, então tá difícil de mostrar, mas eu já fiz o login, dei um enter ali e tudo bem, pronto, logado. Deixa eu perguntar aqui, ó, lá, tudo bem? Só pra você ver isso funcionando, eu não quero fazer nada aqui agora. Então pronto, ó, o Cloud Code tá funcionando. Se eu sair do Cloud Code, ele já fecha a micro VM. Se eu quiser ver essa micro VM, SBX LS, essa é a micro VM que eu criei. Se eu quiser me conectar nela de novo, é só dar um SBX RAM, passando o nome que eu tinha dado para ela, que é Cloud A lá. E aí ele vai voltar naquela micro VM lá, da forma que eu tava antes. Outros comandos básicos que você pode executar seria SBX LS, para você olhar quais as micro VMs você já criou, SBX Stop para parar alguma micro VM que você subiu anteriormente. Você poderia dar SBX Run para se conectar nela novamente, como a gente viu já antes. E você poderia também dar um SBX RM para apagar uma micro VM. Eu não vou apagar isso aqui porque eu acabei de criar ela aqui. E outra coisa também, se você quiser dar um SBX, aqui no meu shell foi só dar tab, ele já fez o autocomplete aqui de várias coisas. Então tem vários comandos que você pode executar. Uma coisa interessante quando você utiliza esses templates que são deles mesmo ali, né, que foi o caso do Cloud, é que os secrets, eu não lembro se ele faz isso no Cloud, mas eles costumam gerenciar esse secret para você, ó. Olha só, ele já criou esse secret Anthropic e falando, olha, o secret foi OAuth configured. E isso foi uma parte que eu penei, que eu não consegui entender como é que eles fizeram e que eu presumo que tá embutido na configuração interna dele ali. Porque eu queria fazer fazer isso aqui, mas eu não consegui. Mas outra coisa que eu consegui foi injetar a API aqui, que eu vou te mostrar depois. Mas se eu voltar lá no Cloud, só que sem entrar no Cloud, eu posso utilizar o exec, e aí esse exec eu vou passar que eu quero, é tipo Docker mesmo, modo interativo, e eu quero um TTY, o nome aqui da micro VM que eu tô utilizando, toda hora eu pareço que eu vou falar container.
E aqui eu passo o shell que eu vou utilizar, que no caso aqui é bash. E aí, estando lá dentro, você pode fazer o seguinte. Primeiro que você vê que o caminho aqui, né, é realmente o caminho absoluto do host, da minha máquina. Só que ele não tem acesso a nada do host. Se você olhar essa pasta Docker Dummy que eu tô aqui, ela tem várias coisas aqui dentro. Porém, se você olhar ela aqui dentro, ó, vou sair dessa aqui mais uma vez e mais uma vez. Aí eu tô na pasta Docker Dummy mesmo. Se eu olhar nela, ele só tem a pasta Rabbit Hole, porque ele precisa dessa pasta para chegar no caminho absoluto ali. Então ele só montou o caminho mesmo para te dar os arquivos que você está trabalhando no final lá daquela sua pasta. Se eu continuar usando aqui e for lá naquela pasta que eu queria, do Workspaces, eu tenho o que aqui dentro? Cloud A. E só de eu ter entrado no Cloud, ele já criou um Cloud MD ali dentro. Então, entrando aqui dentro, o que eu queria te mostrar é que se eu criar um arquivo abc.txt aqui dentro e for aqui nessa pasta no meu host, você vai ver que ela já existe. É melhor eu abrir ela aqui, né? O diretório aqui, que fica mais fácil de você ver. Vou lá na Cloud A, se eu abrir esse diretório e eu abrir isso no outro computador, eu tô por SSH. Deixa eu só listar ele para você entender como é que tá isso aqui. Só de eu ter criado aquele arquivo ABC, ele já apareceu aqui, o que mostra pra gente que isso é um bind que tá linkado automaticamente, e o que mostra que isso é um pouco perigoso também, porque o que for feito lá dentro pelo agente vai ser refletido no seu projeto. Então, essa é uma parte que a documentação reforça um pouco sobre isso. Não é porque você está numa micro VM que você está super protegido. E aí, nesse caso, você poderia utilizar o clone para que você clonasse o seu repositório lá para dentro e fizesse o workflow de tree, né, do GitHub Worktree. Mas o que eu queria te mostrar era o seguinte: se eu vier aqui na minha home, né, na home desse usuário aqui, eu tenho lá a pasta do Cloud, né? Na pasta do Cloud, se você olhar ls-lh, você tem esse arquivinho, credentials, né? Isso aqui é onde estão as credenciais da pessoa que está logada aqui. Mas vamos testar isso aqui. Se eu olhar aquele credentials, eu presumo que o proxy já interceptou a chave lá que eu te mostrei naquele secret e não vai me mostrar essa chave aqui dentro. Vamos ver se isso vai acontecer. Então, se a gente olhar, ó, access token, SK anti, e aí ele passa esse valor aqui, mas aqui no final ele te fala, olha, proxy managed. Então ele não te fala o valor da chave em si. A mesma coisa que eu te mostrei lá no começo, isso aqui já foi feito automaticamente por eles aqui. Então é basicamente isso aqui que a gente precisa saber. Uma outra coisa também do basicão aqui também é que ele tem uma TUI, né, uma interface de terminal. Vou tirar bastante o zoom aqui, só para você conseguir ver ela como um todo, para ficar mais fácil de você entender. Então, deixa eu abrir de novo aqui, agora sim. Então, olha só que legal, ele já bloqueou uma URL ali. Eu vou te mostrar como liberar aquilo ali. Tem o comando também que você pode executar. Mas se você observar aqui, ó, ele tem uma TUI que mostra aqui pra gente como que essa máquina está configurada. Essas letras, você pode utilizar elas para executar alguma coisa, tipo executar, remover, startar, iniciar e assim por diante. E aqui, se você der um tab, você vem para a abrinha Network Log e do outro lado, com a setinha, você tem Network Rules. E aí essas são as regras que estão na sua network ali. Deixa eu voltar isso aqui com bastante zoom, o problema é que eu não consigo entender como é que tá a tela. Mas voltando aqui, ó, se eu voltar com a setinha e eu quiser liberar essa URL aqui que deu problema ali, né, deu bloqueado ali por aqui mesmo, né, pela TUI, eu posso dar um A nela aqui. E aí eu vou tirar um pouquinho, vou dar um yes, ok, e aí pronto, aquela URL lá, teoricamente, foi liberada já. E aí para sair disso aqui, aí tem os comandos que você pode executar por aqui, não tem muita coisa que você pode fazer por aqui, a não ser isso que eu te mostrei, mas você pode executar Ctrl C 2 vezes para sair daqui, e aí eu posso fechar essa janelinha do Tmux que eu abri aqui. Então a parte básica é basicamente isso, com perdão do trocadilho aqui, né? Como eu comentei com você anteriormente, a documentação do Docker SBX, ela é super rica aqui, então você pode seguir aqui, você vai ficar um expert nesses comandos todos aqui que eu te passei. Eu quero mais é te passar coisa assim que não é tão óbvia assim. Por exemplo, os kits e os templates foram as partes que eu mais mexi nisso aqui. E aí, como que eu fiz essa imagem, né? Como que eu montei esse kit? Primeiro que eu não montei o negócio do zero, porque eu já imaginava que essa imagem do Docker aqui para esse SBX teria algumas coisas específicas. Não são muitas, mas você pode vir aqui no Docker Hub, né, e entrar nessa Docker/sandboxes
Sandbox Templates, e todas as imagens dos templates do Sandbox estão aqui, as que já existem, né? E essa imagem que eu selecionei aqui, que é a Shell Docker, ela é a imagem base que já vem um Shell, vem um Ubuntu e vem o Docker já configurado. Então eu usei ela para criar a minha própria imagem, né? Na verdade, eu copiei a maioria das coisas daqui. Então eu fui vindo aqui nos comandos e fui replicando um por um. Então eu peguei daqui, né? Eu acho que eu comecei foi por aqui, além da imagem do Ubuntu que eu tinha colocado também. Peguei isso aqui, tirei o valor, né? Porque esse valor aqui seria dinâmico. E aí fui passando linha a linha aqui, eu fui colocando, eu só não coloquei esse comando aqui porque eu queria o meu PS1 lá dentro da minha própria VM, da minha forma mesmo. Então eu não copiei isso aqui. Mas se você observar, eu criei essa imagem utilizando o Dockerfile, que foi esse aqui. E aí olhando, ó, exatamente a mesma coisa, aquela primeira linha lá, e aí eu fui copiando as outras linhas todas aqui. E aqui, ó, eu já mexi um pouquinho, por isso que eu escrevi aqui, coloquei algumas coisas que eu queria colocar já dentro da imagem com base no Sanux. Mais pra baixo eu coloquei mais alguma coisa, eu não lembro o que eu editei. Teria que comparar uma imagem com a outra e ver o que eu editei, mas eu editei bastante coisa aqui sim, tá? E aí, ó, essas partes eu copiei tudo de lá. Aqui pra baixo eu copiei também, tudo de lá. Enfim, eu vou deixar essa imagem que eu criei aqui para você, disponível para você aí em algum lugar do vídeo, provavelmente na descrição. E aí você pode acessar essa imagem e replicar isso aqui que eu tô fazendo exatamente dessa forma aqui, tá? Uma outra coisa que eu percebi, e aí eu até comentei com você, eu abri já um issue aqui, porque isso aqui tá mudando muito rápido. E como esse kit que a gente vai usar depois é experimental, é muito provável que quando você for olhar isso aqui não vai estar desse jeito que a gente tá vendo aqui agora, mas é só acompanhar lá a documentação do Docker, que inclusive tá desatualizada nesse momento e isso é parte daquela issue lá. Mas voltando aqui, ó, eu posso fazer o seguinte, se eu buildar essa imagem com o Docker mesmo, então aquilo é um Dockerfile, eu vou buildar essa imagem normal com o Docker. E aí eu passei meio mundo de coisa que eu já te explico isso aqui, porque eu salvei isso aqui, tá? O build dessa imagem seria basicamente isso aqui, eu passar uma tag para minha imagem, eu tô passando aqui a tag v1 e a tag latest, passar o caminho do meu Dockerfile e o caminho de onde tá o contexto. Isso aqui é só porque o Dockerfile não tá nessa pasta, então se você olhar, ele não tá nessa pasta e o contexto também não tá nessa pasta, tá nessa pasta aqui. Por isso que eu tive que colocar essas coisas, senão não teria necessidade. Mas essas outras partes aqui, eu penei bastante para descobrir isso aqui, porque o Docker não tava subindo dentro da micro VM. Então eu tive que sair caçando aí em algum momento, eu não lembro na onde, eu não lembro nem se foi algum agente que me ajudou a encontrar isso aqui, enfim, eu achei isso aqui. Então eu anotei, para não esquecer disso aqui, no sbx.md. Então esse foi o comando que eu executei ali, ó. Essas labels aqui que eu coloquei lá, eu acho que é só essa inicial aqui. Sem essa label, o Docker não sobe lá e, consequentemente, a sua VM também não vai subir. Então é importante colocar, e aí eu já peguei o resto que eu achei na imagem deles mesmo e já copiei tudo para minha. Então, para buildar a imagem, eu tenho que buildar com essas tags aqui. E aí a build ficaria normal, seria uma build de imagem Docker aqui. E eu peguei um comando nada a ver ali, deixa eu copiar isso aqui de novo. Agora sim, e aí a build é uma build normal de uma imagem Docker normal, exatamente como a gente já conhece. Então depois que você buildou a imagem, eu tô rindo aqui porque tentando disfarçar que eu gravei isso aqui tudo com o vídeo pausado ali, né? Depois de você buildar a sua imagem, você vai fazer o seguinte, eu vou pegar lá do Docker Image e vou salvar essa imagem em um arquivo tar. Então, Docker Image, Save, eu vou pegar a tag que eu quero, poderia ser latest, eu vou pegar V1 porque é menor, -O, e aí eu vou jogar isso para um arquivinho tar aqui dentro dessa pasta. Depois eu vou poder eliminar isso aqui, tá? Só tô jogando, e eu achei isso super estranho, mas eu só tô jogando aqui para eu colocar isso lá no templates do SBX. Se você olhar o SBX template ls, você vai perceber que não tem nenhum template meu aqui, né? Tem o Cloud lá que a gente utilizou. Inclusive, ó, ficou o restoio de comando que eu tinha executado antes ali, ó, para continuar aqui com você. Mas eu já apaguei aquela imagem ali e agora eu vou carregar ela lá para o SBX template load, e aí eu passo aquele arquivo que eu acabei de exportar ali. Esse arquivo eu olhei antes, na outra gravação, tinha 710 MB. E aí agora eu posso apagar aquele arquivo, eu não preciso mais dele. Se eu dar um sbx template ls, agora sim você vê que eu tenho docker.io, isso é importante, tá? Esse nome aqui, ó, docker.io/library/omx, e aí a tag v1. Esse nome completo mais a tag é o que você vai utilizar como template lá. Então, se eu for subir uma nova micro VM, eu vou dar um SBX RAM, vou dar o nome aqui da minha micro VM, vou dar um template aqui,
E aí no template eu vou colocar aquele caminho que eu te falei, que é a minha imagem. E isso é super interessante, porque é uma imagem Docker que você usaria com um container normal, mas agora você está usando isso como um template para você criar novas micro-VMs. Esse final aqui, eu tinha falado isso para você, falar novamente. Você poderia tentar colocar qualquer coisa aqui que ele iria te falar qual que é o erro. O erro aqui é que OMX que eu coloquei aqui no final não é um agente, né? Não é uma sandbox ou agente conhecida aqui. Os que estão conhecidos neste momento são Cloud, Codex e esses todos aqui. E aí o que eu tenho que fazer com isso? Eu tenho que colocar um agente que é o mais próximo possível do que eu estou tentando fazer aqui. Então, se eu estivesse usando algum codex da vida, eu usaria o codex lá no final. Se eu estivesse utilizando o Cloud, eu usaria o Cloud e assim por diante. O que eu fiz foi pegar essa imagem aqui que eu te mostrei, que é a Shell Docker. Essa Shell Docker é a mesma imagem que eu estava olhando ali agora, só que com esse traço Docker significa que ela tem o Docker. Essa é a única diferença. Então, para eu trocar isso aqui, eu utilizo a imagem Shell. E aí ele vai criar essa micro VM aqui pra gente usando a minha própria imagem. E aí assim que ele terminou, ele já entrou dentro da micro VM ali, normal, com todos os programas que eu tinha. Então eu tinha o Vim configurado ali naquela imagem que eu te mandei, eu tinha JQ, eu tinha RG, tem várias coisas que eu coloquei naquela imagem, coloquei também o Docker, porque eu copiei da deles lá, poderia utilizar o Docker aqui dentro, e beleza, posso trabalhar com isso aqui tranquilamente. Depois que eu usei o kit, eu não voltei mais a utilizar a template dessa forma que você acabou de ver, porque você viu que me parece meio bagunçado fazer isso aqui, né? Eu quis trazer uma imagem do Docker pra cá e funcionou. E a parte de buildar a imagem lá funciona perfeitamente daquele jeito lá que eu te mostrei. Mas você ainda pode continuar utilizando aquela parte de build da imagem, só que ao invés de você fazer todas essas coisas que eu te mostrei anteriormente, eu não sei se eu salvei o comando aqui, eu acho que eu não salvei não. Mas você pode utilizar o kit para fazer isso ao invés de utilizar template. E o kit ainda é experimental, então essa é a parte que pode mudar bastante. Mas isso aqui eu fui tudo pegando da documentação, coloquei esse schema version ainda não está documentado. Esse kind sandbox é porque eu estou criando uma sandbox do zero. Aí aqui eu vou colocar o name, o display name e o description. Você coloca o que você quiser ali. E aí aqui na parte de sandbox é que você vai falar, essa é a imagem que eu vou utilizar lá. E aí ele vai criar isso aqui do zero para você. Eu vou apagar aquele template e vou te mostrar depois. Esse entry point é exatamente o comando inicial. Você não precisaria colocar isso aqui se você não quisesse. Eu não testei, estou chutando aqui. Mas eu acho que você não precisaria do entry point ali. Mas aí também, talvez não funcionaria, né? Quando você tem um agente mesmo, você poderia colocar Cloud, Codex, qualquer entry point aqui. Aqui eu não tenho nada, então eu tô colocando Bash por enquanto. Essa parte de Published Ports, isso aqui funciona. Eu vou te mostrar isso aqui, mas não foi eu que criei. Eu não peguei isso aqui na documentação e isso é o caminho que eu tava te falando. Um outro repositório que eu encontrei sobre isso aqui foi o SBX Kits Contrib. E nesse aqui eu encontrei um servidorzinho SSH, se eu não me engano, eu não lembro qual que foi que eu cliquei, não sei se foi no GitHub SSH, acho que sim. Eu cliquei aqui no GitHub SSH e aí tem um arquivinho chamado spec.yaml. Isso é um kit. E aí, se eu clicar nesse arquivo, vai ter várias coisas aqui. Eu roubei esse trechinho da parte do SSH. Não foi esse aqui que eu usei, mas eu roubei um trechinho do SSH. Deixa eu ver esse Codex App Server. Foi algum desses que eu usei para fazer o SSH. Eu acho que foi esse aqui mesmo. E aí, nesse aqui, você vê que ele faz um malabarismo enorme aqui para configurar o SSH lá dentro da micro VM, tá? E aí, você vê que já tem alguns comandos diferentes aqui, né? Você passa ali commands, aí você tem init files que você pode usar para inicializar alguns arquivos, você pode usar o install para executar comandos na instalação e você pode executar comandos também no startup da sua micro VM ali. Isso aqui tudo eu copiei lá pro meu, copiei mais algumas coisas também, mas percebe aqui o nome do arquivo, tá? Ó, eu tô utilizando um diretório inteiro para ser um kit. Não precisaria, poderia ser um arquivo só, mas eu tô trabalhando na parte de diretório. Então, toda essa pasta vai ser o kit, e aí aqui nesse kit eu vou colocar um arquivo chamado de spec.yaml. E aí esse arquivo, ele é o que eu vou usar para instruir o SBX a usar essas informações todas aqui. Então essa porta que eu tava te falando, lá embaixo eu vou ter aqueles comandos que você viu, não vai dar para você enxergar muito bem, porque tá super bagunçado isso aqui, veio desse jeito, me desculpa, mas tem as partes do SSH aqui que vão configurar o SBX ali. E aí aqui, ó, tem uma parte que é, e isso é que eu tava falando naquela issue que eu tô te falando, essas
essas partes estão mudando, então eu não sei como que isso vai ficar no final. Eu sei que em algum momento eu vi um warning falando para usar Caps Network Allow, mas a documentação não tá assim, mas aparentemente funcionou, então eu vou manter isso aqui assim. Uma coisa que não funcionou foi isso aqui, que eu já abri issue lá sobre isso aqui, ó. Se você vier aqui falar, por exemplo, SBX Kit Inspect, que foi isso aqui, ó, Inspect, e aí passar o caminho do kit, mandar ele debugar e mandar um JSON, você vai perceber que ele vai falar uma mensagem aqui pra mim, que é isso aqui, ó, warning, esse campo aqui tá obsoleto, e aí ele fala, ó, esse environment proxy managed, isso aqui foi o que gerou um transtorno pra mim, porque ele fala isso pra mim, eu venho cá e removo esse campo daqui, né, e aí ele para de dar esse warning lá, e eu executo de novo, você vê que não tem warning nenhum ali mais. Porém, não funciona sem isso aqui. Essa variável de ambiente não entra dentro da microVM e aí eu não tenho o proxy interceptando ela, o Gemini não funciona dentro da microVM, em resumo para você. Isso eu não sei como é que vai ficar, tem uma issue aberta sobre isso lá com eles. Mas a parte de credenciais eu fiz dessa forma aqui. A única coisa que eu não consegui fazer foi o auth, mas a parte de injetar uma API key é bem simples. Você vai criar a chavinha credentials, vai falar o nome do service que você quer colocar aqui, e aí você vai usar o valor também. Isso aqui também é novo, não tem na documentação, tá? Mas vai colocar lá o valor API Key, o nome da sua chave que você tá colocando lá dentro, isso vai virar a variável de ambiente lá dentro, e aí você vai injetar essa API Key aqui só quando o domínio for este daqui. E aí o domínio é Generative Language e esse esquema todo aqui. E aí quando ele injetar, ele vai injetar uma header nessa chamada key com esse nome aqui para header e o valor vai ter o valor da minha chave aqui. Então ele vai fazer isso automaticamente pra gente, que foi aquele esquema. Dentro da microVM, eu vou ver somente uma chave com valor de proxy managed, e eu não vejo o valor dessa chave, mas quando eu faço essa chamada desse jeito, ele injeta o valor lá pra mim, e aí eu consigo utilizar ela bonitinho lá. E aí aqui embaixo, se eu não colocar isso aqui, pelo menos até agora nessa versão que eu tô, se eu não colocar isso aqui, essa chave não vai lá pra dentro da microVM, e aí não funciona. Aqui a parte de network também, eu coloquei os domínios que eu já tava liberando lá pra dentro da microVM. E aí isso aqui, o que acontece no final das contas, é o seguinte, se eu for em SBX Secret LS, você vê que eu só tenho o secret da Anthropic. Eu preciso do secret com valor real daquela chave aqui dentro. Então, para isso, eu vou jogar um valor, que é um valor que eu já salvei aqui antes de começar a gravar, uma API key da Google, aqui no meu terminal. Depois eu vou eliminar ela aqui, mas na hora que eu fiz isso aqui, eu vou dar um SBX, secret, e aí set, -G, e aí eu passo o valor aqui Gemini, e aí, nesse caso aqui, eu acho que seria até interessante a gente tentar colocar eu não sei se vai ter isso aqui, mas seria stdin, password, isso aqui. Isso aqui é importante colocar quando você está passando algum valor aqui para o stdin. E nesse caso aqui nem funciona, né? Então não tem nada a ver. Eu achei que iria funcionar como é no Docker Swarm lá, né? Mas aqui eu vou passar o valor normal, do jeito que eu fiz ali, seco. E aí ele registrou esse valor lá no secret. Você pode dar um SPX secret ls e aí você veria esse valor. Não vou fazer isso aqui porque eu não quero ficar mostrando chave aqui. Mas beleza, depois que eu fiz isso aqui, agora eu já tenho aquela microVM lá, né? Então, ls, a gente vê que essa microVM tá estopada, tá parada, né? Eu não sei se isso vai atualizar agora. Se não atualizar, acontece que eu já vi algumas issues relacionadas com isso, tá? Que essa é uma penalidade muito alta que a gente tem para quem erra algum valor aqui, né? Porque se não atualizar, eu vou ter que apagar a VM e criar de novo. E isso pode ser um problema se você tiver coisas salvas lá dentro da microVM. Você pode utilizar o comando cp para copiar coisas tanto do host para microVM quanto da microVM para o host. Mas vamos lá, vamos fazer o seguinte, vamos ver se isso vai funcionar. Eu vou executar ela de novo ali e ela já está criada, né? Então eu vou tentar só executar ela por name e aí vamos ver se esse valor chega lá. Eu acho que não vai chegar. Deixa eu pegar um Gemini API aqui. Não, chegou o valor lá. Então interessante, vamos só ver se ela vai funcionar normalmente. Para isso, eu não tenho Gemini aqui, né? Eu preciso então fazer um npm i-g @google/Gemini CLI. E aí eu instalo o Gemini CLI, entro nele, como eu já tenho aquela variável de ambiente salva ali, o Gemini deve detectar ela e pedir para usar ela. Eu vou dar um Gemini aqui pra gente ver, eu vou confiar na pasta, e aí sim, ele fala, ó, eu detectei que você tem essa Gemini API aqui, aí quer usar
ela, eu vou dar um usar, aí ele te fala o valor da chave real aqui, mas aqui o nosso é fake, eu dou um enter, e aí eu posso falar olá, só pra testar, tudo bem? E aí a gente vê se isso aqui vai funcionar belezinha. Aparentemente, se fosse pra dar algum erro, já teria dado, então funcionou perfeitamente. Então eu posso sair daqui, você viu que ele injetou corretamente a minha chave de API ali. Então isso foi com template, né? Pra gente usar o Kit é bem simples, eu te mostrei ele aqui, eu vou deixar todas essas coisas que eu tô te falando em algum lugar para você ter acesso tanto ao Kit quanto à imagem, né, no caso, ao Dockerfile aqui, que são duas coisas que eu acho importante que você tenha caso você queira fazer isso aqui. Mas aqui, o que eu vou fazer? Eu vou dar um SBX, RM, e vou apagar aquela micro VM que eu tenho lá, vou dar um "-f", só para não confirmar, e aí ele já apagou aquela imagem. Aquele template, eu não vou usar agora, então SBX template ls, vou apagar ele aqui também, então SBX RM OMX v1, e aí aqui eu preciso do template, né, que eu esqueci, template, e eu apaguei esse template, então agora eu não tenho mais nada para criar aquela imagem. Para eu criar aquilo lá usando aquele kit, eu posso dar um SBX RAM, e aí eu dou um nome aqui, vou dar um outro nome só para ficar diferente, eu vou dar um OMXB, e eu vou passar o Kit. O Kit está na pasta Rabbit Row, e aí Kit. Como é o diretório inteiro, é o meu Kit, eu vou só passar o caminho daquele diretório. E aí aqui eu posso continuar dando um name, eu já dei para ele lá, então eu vou só dar um OMX-B aqui. Eu não lembro se aqui, no caso do Kit, porque lá já tem name, tem várias coisas lá, não lembro se eu tenho que colocar alguma coisa aqui, mas eu posso passar o workspace lá, então rabbit hole /workspaces, eu acho que ele deveria ter detectado ali, né, mas vamos ver. E aí eu vou colocar o nome lá, OMXB, e vou dar um enter, só pra eu ver o que eu tô errando aqui, né? Tem alguma coisa errada. É o nome do agente lá. O nome do agente lá no kit é OMX, então por isso que não funcionou aqui. Eu vou dar esse caminho, vou continuar colocando esse caminho, e você pode também trabalhar com caminhos em formato de read-only. Eu vou pegar aqui um outro caminho qualquer, Rabbit Hole, e eu vou pegar, não sei o que eu tenho dentro daquela pasta, deixa eu ver, Rabbit Hole. Vou pegar essa pasta Docs aqui e vou colocar lá dentro em formato de Read Only. E aí para isso eu só coloco RO. O diretório mais importante é esse primeiro aqui, então esse primeiro é o que você tem que se preocupar. O restante aqui vão ser secundários lá dentro da sua VM. Qual workspace que não existe? Ah, beleza. Essa pasta aqui não existe, né? Essa primeira, que é o OMXB, eu vou dar um yes para ele criar, e aí ele vai utilizar aqui. Ele falou que falhou para criar o OMXv1. Ele não achou a imagem OMXv1, porque eu acho que eu precisaria disso no template. Deixa eu ver como é que tá isso aqui. Então eu deveria ter mantido aquela imagem ali aqui nos templates, né? Eu acho que se eu mudar isso aqui para um outro caminho não vai funcionar. Então vamos mover ela de novo para cá. Docker image save. Vou salvar essa imagem. Isso aqui é novidade para mim também, gente. Então eu vou manter isso aqui no vídeo, porque realmente aconteceu essa falha aqui. Eu falei que não ia precisar mais do template, então SBX template load a minha omx.tar. Vou apagar essa imagem omx.tar. Pronto, e agora sim eu posso executar aquele comando que eu estava tentando anteriormente. E aí, ó, ele já te fala que ele está usando as credenciais que estão salvas para o serviço Gemini. E aí agora é só aguardar ele configurar ali a nossa imagem. Então, só um errinho aqui. Eu não sei se eu falei que eu não precisava mais do template ou não, mas aquela imagem que eu estava utilizando, ela estava nos templates, então por isso que estava funcionando anteriormente. Eu achei que era imagem Docker mesmo, mas não é não. E aí aqui, ó, ele terminou de subir a nossa imagem lá. Eu tenho essa pasta aqui e eu tenho outra pasta lá, né, que eu coloquei como read only. Então eu tenho essas duas pastas aqui, né? Tem a pasta docs, e aí se eu tentasse fazer alguma coisa, sei lá, rm notes, ele fala, olha, eu não posso remover o arquivo, esse file system é read only. E aí, isso aqui tá disponível aqui, mas ele tem a pasta dele lá, que seria a pastinha do workspace. Então, workspace, e aí aqui eu posso, é o outro ali, ó, cd omx, beleza? E aí aqui sim eu posso fazer um touch readme.md e fazer o que eu quisesse com isso aqui, e aí eu posso sair disso aqui, voltando ali. Se a gente olhar na nossa Rabbit docs, não docs, né? Workspace /omx, eu tenho lá o arquivo readme. Então, pessoal, eu tô já desesperado para acabar esse vídeo aqui, porque eu tô falando tanto que a minha própria garganta tá doendo, e eu tô achando que já não tem mais ninguém vendo esse vídeo aqui, né? Então, se você chegou até o final aqui, comenta alguma coisa aí, só pra levantar um pouquinho a moral, curte o vídeo, deixa aquele comentário, compartilha com a família, com o cachorro aí também, e eu te vejo no próximo vídeo. Se você se interessar em mais assuntos como esse aqui, deixa nos comentários que eu posto mais, eu gosto muito de fazer isso aqui. Então, grande abraço, até o próximo vídeo.